Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar agora com a situação das aulas remotas, né? E, bem, essa é a primeira vez que eu vou fazer uma aula nesse jeito aqui, botando um slide, meu rostinho aqui no cantinho aqui, quase acertei, uma hora eu acerto, aqui. Então tá, vou avisando que eu vou travar um pouco, talvez eu volte, talvez não. Mas bem, dando alguns avisos, certo? Aqui vai ser uma aula introdutória mesmo, tanto a introdução à física, eu botei aqui, aula zero, certo? Porque vai ser basicamente isso, uma aula zero, uma aula de introdução para explicar alguns conceitos básicos ali, nem conceitos básicos em si, mas esclarecer ali o que é a física, né? E também vai servir para a gente começar a se ambientar, porque não adianta eu começar já com uma matéria mais densa, mais pesada, e pouquíssimos estão, né? Então vai ser uma aula mais para teste, para ver como é que está indo, ok? Vou colocar um material também para vocês lerem, e também uma atividade para vocês fazerem, entregar, ok? Eu peço que vocês façam, tá? É uma atividade tranquila, vai ser algumas perguntas quanto o que eu falei aqui nessa aula aí, quanto ao texto, tá? E questões que eu quero que vocês respondam do jeito de vocês, tá? Não quero aquela coisa de copiar e colar da internet, copiar e colar do texto. Não, leiam um texto e respondam do jeito que entenderam, tá? Eu quero só que vocês façam a atividade e respondam, né? Como eu falei, vai ser um teste. E eu peço que quem estiver assistindo, avisem os colegas, aqueles que têm acesso, só que não acessaram ainda, né? Peçam que acessem também, tá? Eu vou botar essa aula no YouTube também, daí eu vou botar o link do YouTube e vocês, né, quem puder ajudar os colegas, mandem para eles o link do YouTube, mandem para eles o material, ok? Quem não tem acesso mesmo, bem, vai ir na escola pegar, certo? Mas aí vocês vão ser avisados, tudo mais, certo? Só já deixando de antemão aqui, né? E, bem, acho que de avisos era isso, certo? Só, né, salientando de novo, ajudem aí os colegas, avisem quem não entrou, quem não puder, ajudem do jeito que dá. É um momento a gente tem que se apoiar um pouco, é uma situação toda nova, toda diferente, né? É uma situação bem adversa, então vamos, né, tentar do jeito que dá, ok? E, bem, começando então, tá avisando, vou me travar aqui, eu vou me embananar, vou, né, travar a língua aqui no meio, é a primeira, mas aí depois vai indo com calma, certo? Bem, vamos começar de uma vez então. Qual é a ideia hoje? É falar introdução à física, que é o quê? E começar a entender de onde é que ela surge, entender o que ela faz, o que ela estuda, como nós temos ela hoje, porque vai ser bem esse o início que eu vou começar a ter. Vai ser um início mais histórico, explicando a evolução da ideia, de onde é que veio, de onde é que vai, para onde é que vai, do que se alimenta, sei lá. Então, vamos começar, né? Bem, a introdução à física. A física, ela nem sempre teve esse nome. Começa por aí, ela não teve o nome física. Na verdade, ela era um ramo da filosofia, né? Então, surgiu lá da filosofia, com a ideia, né, da filosofia que era qual? De querer entender o universo, entender a natureza, como é que ela se comporta. Né? Claro, anteriormente a ideia de entender a natureza era algo que vinha da mente, algo intuitivo. Daí depois surgiu uma ideia de testar a natureza, vamos dizer assim, que é a ideia de fazer experimentos, fazer observações para ter as conclusões. Né? Mas bem, a física em si, ela começa, né, basicamente na astronomia, ou seja, na observação de astros celestes. É dita uma das ciências mais antigas ali. Eu posso dizer que é o primeiro ramo que vai ser física, mas não tinha esse nome ainda. A astronomia, a observação do céu. E isso era datado aqui, coloquei o ano, entre 1500 a 3000 anos antes de Cristo. Ou seja, é uma coisa bem antiga já, tem 5000 anos aí, né? Aí tem aqui alguns registros, por exemplo, os egípcios, chineses, os assírios, aqui o monumento de Stonehenge, que aliás recentemente encontraram mais coisa em volta, e também a astrologia, a astronomia tupi, né?
falar de astronomia. Astrologia, até nessa época, era algo que vinha junto, pois tinha no céu essa coisa mágica, essa coisa misteriosa, não sabia o que era, não sabia o que estava acontecendo. Então, muitas vezes era unido esses dois. Mais tarde que foi separado, visto que o céu nada mais é que uma extensão do que acontece aqui na natureza normal, na Terra mesmo. Então, separou, não tem mais esse mágico, esse religioso. Mas, claro, fica perdurando algumas ideias aí, né? Mas, bem, a ideia da observação do céu não foi algo de pura curiosidade, querer saber o que acontece. Não, tinha um intuito, né? A ideia é que a ciência ela surge, né, dessa necessidade. Necessidade do quê? Necessidade de ter algum tipo de avanço, ter algum tipo de observação que tu pudesse ter proveito na vida por alguma necessidade. E qual era uma das primeiras necessidades aí para a observação do céu? Era a seguinte: essas aqui, ó, as estações do ano: verão, outono, inverno, primavera. Né? Qual era a importância antigamente? Hoje a gente tem um calendário com os meses certinho, já marcado, mas antigamente só se sabia que, né, depois do dia vinha a noite e acabou. Não se tinha essa noção de ano, porque não sabia ainda que a Terra orbitava o Sol e tudo mais. Né? Então era necessário ter algum tipo de referência, né, para saber onde é que vai começar o inverno, quando é que vai começar o outono, quando é que eu tenho que me preparar para o inverno, procurar comida, procurar abrigo, procurar roupa, quando é que vai começar o verão, que daí eu posso plantar certos tipos de alimentos, certo? Então, a necessidade do céu chegou aí, porque viu-se que na observação das estrelas, né, tinha em certas épocas, certos conjuntos de estrelas, que daí se nomearam de constelações, né, mas para justamente conseguir abreviar aquele conjunto de estrelas, em vez de ficar falando, a estrela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil, não, fala, a constelação de tal aparece em tal época. Ou seja, iniciando o inverno, se via a constelação tal vai aparece sempre um pouco antes do inverno. Então, como ela apareceu, a gente pode então se preparar, pois está chegando o inverno. Certo? Então, era uma forma de tu ter uma previsibilidade das condições climáticas. E isso é muito importante, pois era necessário saber quando é que ia chegar o inverno para começar a reforçar o abrigo, começar a reforçar a vestimenta, começar a racionar alimentos, a armazenar também, né? Justamente pela questão do inverno já ser mais difícil para o plantio, né? No verão já melhora, ok? E então vem com essa necessidade. Outra necessidade também da observação é aqui, ó, da Lua, da Lua, das fases da Lua, né? Pois em determinadas fases da Lua, a gente vai ver depois, existe uma coisa chamada efeito de maré, né? Que é quando as marés aumentam ou diminuem dependendo, ok, da fase da Lua. Isso por uma questão envolvendo a gravidade, a gente vai ver com mais detalhes depois isso, né? Mas aí conseguiu se aproveitar essa questão das fases da Lua para justamente saber quando é que eu consigo ter melhor época para pesca, né? Por exemplo, épocas de maré alta. E via-se, em épocas de lua cheia, a maré está mais alta, então é melhor para pesca. Vamos pescar sempre em luas cheias ou luas novas, né? Que a lua cheia é aqui quando a lua está totalmente, certo, visível, todo o lado que a gente vê, né? E a lua nova é quando ela não está tão visível, tá, vamos dizer assim, escondida, entre aspas, certo? E via-se também um padrão entre uma e outra, que a gente tem, né, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante. Aqui, tá, eu peço desculpa que aqui está invertido, né, pois aqui é como é visto no hemisfério norte, tá? Nós vemos nessa ordem aqui, ó, nova, crescente, cheia, minguante. A gente vê no sentido horário, tá? No hemisfério norte é visto ao contrário, ok? Porque justamente, a gente pode ver depois isso também, tá? Então, a partir da observação do céu, se estipulou a questão das estações do ano, né? Conseguiu definir as estações do ano,
Com isso, conseguiu definir o calendário, né, o ano tendo 365 dias, pois percebeu-se nessa questão, essa repetição, né, nem sem saber o que era a órbita da Terra, mas sabia que existia uma definição de ano devido à observação dos astros que tinha 365 dias. E as fases da Lua também fecha a questão dos meses, porque entre duas fases consecutivas, por exemplo, entre duas luas cheias, certo? Passava-se aproximadamente 29 a 30 dias, então fechou-se o mês dessa forma. Então veja que o ano que a gente conhece, o mês que a gente conhece é dividido devido à questão astronômica, primeiramente, sem saber ainda a questão da órbita da Terra. Então foi bem importante nesse ponto, né? E isso aí já se observava aqui, ó, 1500 a 3000 antes de Cristo, ou seja, há muito tempo atrás, certo? Mas bem, onde é que a física ela continua, né? Que aqui é um ramo da física. Essa observação do céu, este ramo da física, é o que a gente chama de astronomia. Mais tarde, desenvolveu também a chamada astrofísica, que daí utiliza leis da física para observar o céu, não apenas a observação direta e nomeação, que é a astronomia em si, tá? Mas surgiu primeiramente daí, né? Por uma questão de necessidade que tínhamos de saber como é que ia acontecer o ano, o que nós poderíamos fazer naquela época. Mas bem, vai passando o tempo, né? Aqui só coloquei ali, ó, questão da duração do ano, período orbital, né? Estações do ano, as fases da Lua, épocas de plantio e pesca, que eu acabei de falar, certo? E outra coisa que a física ela continua avançando, né? A gente vai ver ali, eu vou trazer do conteúdo da linha do tempo, de algumas principais aplicações, ok? Mas ela vai se desenvolvendo, essa física ela toma a forma da ciência que ela é hoje, física, e ela vai trazendo avanços. Um deles aqui que eu trouxe, ó, das lentes, não essas aqui eu peguei do Google, mas há indícios de existência de lentes, aquela que a gente usa em óculos, certo? Para quem tem problema de visão, datadas dessa época aqui, ó, quase 5.000 antes de Cristo. Ou seja, muito antigamente. Né? E as lentes têm uma área da física que trata, que é a chamada óptica. A gente, né, no segundo ano, vai acabar dando uma observada, né, nesses fenômenos. Tem também a questão dos moinhos de ventos, que se aproveitava do movimento, ou do vento, ou movimento de marés para moer milho. Então, tinha uma questão aí de transmissão de movimento, ok, sendo utilizada a questão, a ideia de movimento, aí, a ideia de primeiro ano, que vai ver leis de Newton, força, tá? Motor, tá? É advento de uma área chamada termodinâmica, uma área da física que foi muito desenvolvida na época da primeira revolução industrial, conteúdo de segundo ano. Rádio, né? Rádio inventado em 1900, ou seja, faz 120 anos. Né, e o legal foi inventado por um cara chamado Landel de Moura, um brasileiro. Né, e só é possível pela descoberta do eletromagnetismo, não a descoberta, mas a explicação definitiva do eletromagnetismo e da previsão da existência de ondas eletromagnéticas, que o rádio é nada mais é do que uma. Isso aí a gente vê terceiro ano. E essas pecinhas chamadas semicondutores, que elas basicamente são os mais importantes no ramo da computação, porque sem eles a gente não conseguiria ter os computadores, telefones, aparelhos eletrônicos que a gente tem hoje. Né? A gente estaria tendo máquinas imensas, pois esses caras aqui substituíram as coisas chamadas manivelas, ou seja, eram aparatos enormes. Né? Então, isso aqui é advento da física quântica. Né? Certo? Então a física ela entra. Claro, aqui eu trouxe alguns exemplos só, tá, do que é tudo isso. Mas tem muito mais coisa aí, muito mais proveito. Tudo que a gente usa agora, desde a internet que a gente está utilizando, da luz que eu estou usando para iluminar, do telefone que vocês estão usando para observar aqui a aula, para assistir, tudo tem um toque essencial, né? De descobertas, de leis, de determinações da física. Né? Então, ela tem uma grande importância no mundo. O mundo tem grande importância na física, porque se não é por necessidade,
não há o porquê estudar tais conteúdos, até, inclusive. Certo? Mas, bem, prosseguindo aqui, trouxe alguns, tá, basicamente, os pioneiros aí do que fazem a física ser a física que a gente conhece. Porque antigamente, né, tinha uma ideia sobre a filosofia da natureza, que era como era nomeada a física antes, como sendo algo que partisse da mente. Ou seja, tu, a partir da tua mente, pensando, conseguia deduzir todas as leis do universo. Esses aqui, né, principalmente esse último aqui, ó, Galileu Galilei, tá? Ele traz uma ideia bem oposta, de que a física, a ciência natural, tá? Tu só conseguia obter leis e comportamentos a partir da experimentação. Ou seja, tu observar o que está acontecendo e de lá tu tirar tuas conclusões. O que a gente chama hoje de método científico, né? Claro, existem várias outras formas, mas essa foi uma das primeiras formas de fazer, vamos dizer assim, fazer ciência mesmo, a partir de observações, de hipóteses, de relatos, de testes, né? Galileu foi muito importante por trazer isso, certo? E acaba sendo o que traz o desenvolvimento da física mesmo. Tu sair da mente, tu parar de ficar imaginando, tipo aquela coisa de, eu acho que é assim, vai ser assim, e tu começa a observar, não, eu estou observando que é isso que acontece, então, bem, é isso que acontece, vamos analisar a partir disso. Nicolau Copérnico, ele basicamente inicia a chamada Revolução Científica, né, que é o que basicamente essa ideia de tu sair dessa ideia mais religiosa, mais mágica, de que tudo acontece por um porém, por uma vontade de alguém maior, e passa a querer entender as coisas como simplesmente consequências de fatores naturais, né? Sai daquela ideia de que as coisas são vivas e que fazem porque querem. Não, as coisas acontecem por fatores racionais, né? Mas, claro, ele não inicia dessa forma, ele inicia supondo a ideia do Sol no centro do sistema solar, pois até então se acreditava que a Terra era o centro, um modelo chamado geocêntrico. Ele traz o chamado modelo heliocêntrico, que é colocar o Sol no centro do sistema solar, né? E quando ele publica esse livro, bem, muita coisa acontece, ele acaba sendo morto, né, por heresia, por mais que a motivação dele tenha sido religiosa, né, de supor o Sol no centro do sistema solar. Esse outro aqui, Johannes Kepler, ele ainda traz, ele defende, apoia a ideia desse Copérnico, do Sol no centro do universo, né? Ele ainda está dentro dessa chamada Revolução Copernicana, né? Que é de trocar esse paradigma, sair da Terra, centro do universo, e ir para o Sol, centro do sistema solar. E Johannes Kepler, ele traz algumas leis para explicar isso, só que acaba sendo publicado só depois de sua morte, porque ele ficou com muito medo de, né, sofrer o mesmo que sofreu Copérnico. E Galileu, bem, ele, por ter mais, vamos dizer assim, representação política, ele acaba não sendo morto, mas vivendo, sofrendo, ficando o resto da sua vida em prisão domiciliar, né? Mas ele defende essa ideia, ele traz uma nova física, ele traz, não uma nova, ele traz a física em si, é dito o pai da física moderna, ou melhor, da física clássica, ok? Por trazer essa questão da experimentação, de tu observar o que está acontecendo e tu tirar conclusões daí. E isso acaba sendo muito importante, né? Bem, mas aqui, né, para cada um, avisando, essa aula que eu estou usando para o primeiro, segundo e terceiro ano, né, para a introdução. Cada um de nós, dos anos, aí vai ver uma parte diferente da física, certo? Primeiro vai ver a mecânica, daí a gente vai rever esse cara aqui. Segundo ano vai ver a termodinâmica. Eu vou explicar agora. Olha só. Né? Bem, aqui é um dito do que a física estuda em si hoje, que eu fiquei falando ali o que é a física, o que a física traz de bom, mas, bem, uma ideia do que é a física, né? Em alguns dicionários que eu consultei, assim, para procurar uma forma mais bonitinha de falar, né? Mostra que a física, ela é uma ciência. É a ciência que estuda as leis do universo que regem a matéria e a energia na sua forma mais primitiva. Olha só que coisa bonita, né?
que ele está dizendo aí? O que eu quero dizer com isso? Que a física é uma ciência, vamos dizer assim, primordial. Ela vai estudar a lei na forma mais simples possível, não simples, mas mais direta possível, tá? Para tentar entender o mundo. Estuda as leis que regem o universo, tá? Ou seja, como o universo, a natureza em si funciona. Então vai estudar a eletricidade, vai estudar a gravidade, vai estudar a temperatura, vai estudar todos aqueles conceitos que parecem simples, mas na visão da física a gente, né, consegue tornar essa coisa mais complexa, mas traz bastante avanço aí em várias questões, né? Então, bem, a física ela tem essa ideia, tá? Mas vamos trabalhar em cima disso. E aqui eu trago seria três esferas principais da física, chamada física clássica, tá? Porque a gente tem uma diferenciação entre física clássica e física moderna. Moderna, onde tem aquela coisa relatividade de Einstein, física quântica, estudo de plasma, um monte de coisa bacana que eu posso vir falar mais pro final do ano. O final do ano letivo, né? E bem, essas três esferas é o que nós vamos nos concentrar. A mecânica vista no primeiro ano, termodinâmica no segundo e o eletromagnetismo no terceiro. Cada uma dessas esferas da física tratam conteúdos diferentes. A mecânica, ela vai analisar o quê? Vai analisar as leis do movimento e das interações, ou seja, vai analisar forças, o que causa essas forças, quais as consequências dessas forças, vai estudar a gravidade no nosso mundo macroscópico. Quando eu digo mundo macroscópico, eu quero dizer o nosso mundo, a gente, nós aqui no visível. Foi uma das primeiras áreas desenvolvidas, estudada bastante pelo Galileu, tá? Por esse aqui, certo? Então é dita a primeira ciência, O Galileu é dito o pai da física, da física clássica, mas a mecânica em si vai ser bem desenvolvida, vai ser definida a partir do cara chamado Isaac Newton, quando ele lança as chamadas leis de Newton. Mas bem, essa é a área, vamos dizer assim, é a mais antiga da física, mais antiga em termos das desenvolvidas, porque ainda entra a questão aqui da matemática, que eu vou comentar depois, mas a matemática ela entra aí como uma ferramenta primordial, essencial, para definições dos conceitos e para provas de teorias, teoremas. Ok? Bem, a termodinâmica ela vai tratar de qualquer tipo de fenômeno que envolva temperatura, A palavra termo já dá uma ideia, dinâmica também. Então vai envolver aí questões envolvendo trocas de temperatura, aquelas mudanças de estado físico, questão de calor, temperatura, radiação térmica, a gente vai ver também isso aí no segundo ano, e a questão até dos motores, entender como é que funciona, de onde é que veio esse desenvolvimento, que seria um motor térmico, um motor a combustão. Terceiro ano, eletromagnetismo, ou seja, qualquer fenômeno que envolva eletricidade e magnetismo. Esse nome aqui está bem mais óbvio, certo? Que são as três esferas. Claro, a física toda não se baseia só nesses três, nós temos, na verdade, mais uma penca de áreas aqui, abrindo mais, ok? Temos ali física dos plasmas, relatividade geral, quântica, radioatividade, cosmologia, estado sólido, nuclear, óptica. Tem bem mais coisa, eu botei só um aparato aqui. Tá? Algumas coisas vêm dentro dessas três esferinhas, algumas coisas acabam indo para fora porque elas não conseguem estudar. Por exemplo, quântica trabalha no mundo muito pequeno, subatômico. Não consegue ser compreendido por nenhuma dessas três de forma definitiva. Então é uma outra área. Essas esferas são as principais da clássica, que é o que nós vamos ver. Ondulatória, por exemplo, está aqui dentro, mexe com as três. Acústica também, porque acreditava-se que a música era, na verdade, uma ciência matemática que acabou vindo para a física junto. Óptica também vai entrar aqui dentro. Física de estado sólido também é uma coisa super complicada, aí, que é assunto para faculdade mesmo, mas é muito importante para a questão, principalmente de engenharia civil. Astrofísica, astrofísica, analisar os astros, e cosmologia aqui analisa o que? A história do universo. Como é que o universo surgiu, o que está acontecendo com ele, o que vai acontecer. É a ciência que vai estudar isso, a história do universo. Então temos essas esferas que nós vamos ver. Bem,
Outra coisa que também vai ser necessário, tá, é os conceitos, tá, para entender, porque a física ela vai entrar na ideia de tu precisar de inúmeros conceitos, tá, criados para simplificar algumas coisas ou para definir outras, né, que eu botei numa nuvenzinha conceito de massa, temperatura, aceleração, calor, peso, deslocamento, carga elétrica, velocidade. Ok? Que são alguns conceitos que iremos usar aí adiante. Claro, a gente vai ver sempre cada um dos conceitos à medida que for sendo necessário. Não vou começar falando todos de uma vez. Não, vamos vendo pouco a pouco. Tá? Quando for necessário uma discussão mais detalhada, mais rabuscada em cima, a gente dá um pause e fala. Também a questão matemática, mas a gente vai ver mais pro final mesmo, tá? Por ser a parte mais, vamos dizer assim, mais complicada, né, pela questão de ter que matematizar tudo e usar fórmulas, analisar, ver gráfico que tem aqui, e também de muitas técnicas e ferramentas matemáticas necessárias. A gente precisa saber o que é gráfico, trigonometria, trabalhar fração, saber potência, raiz quadrada, conversão de unidades, medidas. Então isso tudo acaba sendo necessário, mas a gente vai ver isso mais para o final, tá? Como é que eu pretendo trabalhar assim no decorrer aí das aulas remotas, certo? Começar então pelo contexto histórico, né, a evolução das ideias, que não acaba sendo a mesma, né, os dois em conjunto, que é o quê? Como é que surgiu, por que estudar isso, né, começar a responder essa pergunta, né, para que serve estudar esse negócio, o que isso ajuda, o que isso trouxe de bom para a gente, ou trouxe de ruim, ou o que trouxe em geral, né? A evolução das ideias, porque não é assim, tipo, acordei no dia e, quer saber, eletromagnetismo saiu do bolso, não, é um troço que demora, né? Então vai ter essa ideia, toda uma linha do tempo ali para analisar cada coisa que a gente vai ver, e enquanto isso ir vendo os conceitos, porque alguns conceitos começam do jeito, mudam, voltam, remudam, daí alguém vai lá, deixa estar específico dessa maneira. Porque não é uma coisa que acontece de forma toda bonitinha ali, achei a gravidade, agora os planetas. Não, é uma bagunça. É uma bagunça feia que nós temos que organizar tudo para ver qual a melhor maneira de apresentar essa bagunça, ok? E o que a gente consegue tirar de tudo isso? É bem complicado conseguir pegar e dizer, as leis de Newton. Né? Não é assim tirado do bolso, não, tem uma bagunça feia atrás disso tudo, certo? E bem, no final a gente vai começar a fazer um trabalho mais matemático, mas daí eu vou trazer questão para fazer aqui com vocês, talvez eu consiga no futuro fazer live, tirar dúvida. Bem, a gente tem que ver como é que vai ser no decorrer aí dessas próximas semanas, meses, aí, como é que vai ser o funcionamento dessas aulas remotas, né? Mas, bem, eu vou trazer daí, então, quando precisar dessa parte de matemática, exercícios de exemplo, como é que se faz, né? Mas sempre tentando pegar ali do início, do básico e modelando e dificultando, né? Até porque essa coisa de ensino remoto é bem novo para mim, é bem novo para vocês, certo? E no meio do caminho eu vou ensinar vocês também a dar uma, né, estudar por conta, fazer pesquisa, algumas coisas que a gente vai precisar, né? Tanto eu quanto vocês irão precisar, certo? Mas por enquanto a gente vai ficar no campo não no campo das ideias, mas no campo do contexto histórico para entender o que é essa física, para que serve, o que ela trouxe, o que ela traz, ok? E bem, isso aí vai ser como nós iremos trabalhar, né? O que eu trouxe inicialmente foi uma introdução aí de onde é que veio a física, na ideia do zero, não citei tantos nomes ali, citei 3, na verdade, que são esses aqui, que a gente vai analisar lá no pessoal do primeiro ano, vai ver esses 3, certo? O pessoal do segundo e terceiro ano vai ver outros, né? Mas a gente vai acabar, talvez, comentando um traço desses aqui, porque uma hora ou outra tem alguns cientistas que fazem descobertas ou fazem leis, criam teorias em mais de uma área, não fica definida apenas numa, tá? E, bem, pessoal, eu acho que, por enquanto, era isso,
certo? Opa, aí. Por enquanto, acho que era isso, tá? É uma aula introdutória de teste. Tem um arquivo aí que eu vou deixar para vocês, deve ter 3 ou 4 páginas, pessoal. É uma leitura que é fácil de ler, ok? Peço que vocês leiam, porque é só isso que eu vou pedir, tá? Essa leitura e uma atividade com algumas questões ali que eu vou colocar aí tudo junto, tá? Daí vocês têm aí a leitura, peço que façam, tá? É uma leitura rápida, uma leitura tranquila, tá? Não tem tanta coisa pesada, é mais um apanhado, assim, de outros, né, outros acontecimentos históricos dentro da ciência, certo? E aí, no finalzinho, uma atividade com algumas questões, que daí vocês vão, né, tem um arquivo já para vocês só clicar e colocar as respostas para me entregar, não precisa baixar nada, certo? E bem, novamente, avisando, peçam para os colegas, assim, quem tem acesso, acessar o quanto antes, certo? Quem tiver com problema, né, acionar a direção para ver como fazer isso. E, bem, falei, vai deixar no YouTube, tá? Vou deixar essas questões e coisa também no link. Nesse vídeo no YouTube vai estar o link para esses arquivos, tá? Com a atividade, com os textos, ok? Para quem puder, já acessa lá direto, vai ter um link do Google Drive lá para o acesso, certo? Bem, pessoal, essa foi a primeira. Daí, se vocês puderem deixar um comentário ali do que acharam, se eu falei rápido demais, se eu falei muita coisa, se eu falei pouca, certo? Comentários para ver o que eu vou fazendo nos próximos vídeos para, né, ir ajudando, porque é uma mão lava a outra aí, né? Essa é a primeira, tô testando, vendo o que dá para fazer, mas, né, preciso do retorno de vocês, né? Então, bem, pessoal, bem, obrigado aí por terem chegado até esse momento do vídeo. Então, bem, bons estudos e até a próxima.